Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 17. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 17. Vamos ler do versículo 1 ao 14. Aliança e a circuncisão. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está falando conosco desde o primeiro momento, ó Deus, desde a primeira leitura, as orações, os louvores, a adoração. O Senhor está falando conosco de modo especial quando abrimos a tua palavra. Fala-nos e te ouviremos. Fala-nos, Deus, fale-nos, Deus. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz.
Exorta-nos, disciplina-nos, se necessário, corrija-nos, instrua-nos, Senhor, encoraja-nos, consola-nos, anima-nos, edifica-nos. Faze, ó Deus, o que lhe apraz. Em o nome do teu Filho, Jesus Cristo, nós oramos. E a igreja diga amém. Glória a Deus, podeis sentar. Como está claro, o tema desta manhã é a aliança. A aliança de Deus com Abraão e com o seu povo. O título da mensagem de hoje é a circuncisão, o sinal da aliança de Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, a aliança estava na base dos relacionamentos sociais. A aliança podia representar um acordo entre nações, também podia representar um contrato de negócios ou mesmo a constituição de um país. Em cada caso, a aliança representava um compromisso que deveria ser fielmente honrado, levado a sério por todas as partes envolvidas. A aliança é similar a um contrato, portanto, mas com a diferença de que, na Bíblia, alianças não são celebradas ou firmadas entre iguais. As alianças seguem um padrão comum, já falamos disso aqui, comum aos tratados entre suzeranos e vassalos do Antigo Oriente Próximo. Reis, conquistadores e reis vencidos. Esses tratados suzeranos / vassalos, eles eram impostos. Uma vez que eles eram celebrados entre um rei vencedor, que ganhou uma guerra, uma batalha, e um rei vencido. Então, o rei soberano, o suzerano, o poderoso que ganhou a guerra, ele impunha sobre o vencido uma aliança. Não havia negociação entre as partes. A parte que venceu, a parte mais frágil, não tinha o que propor. Cabia a ela apenas aceitar o que estava sendo imposto. Abraão, em aliança com Deus, ele recebeu promessas maravilhosas que nos mostram a direção da história e nos dão a segurança de que o nosso universo pessoal é também um universo com propósitos. Não há acasos. Deus está realizando os seus propósitos no mundo. Então, meus irmãos, nós estamos seguindo nossa aventura pelas páginas de Gênesis. Gênesis capítulos 15 e 17 descrevem o relacionamento de Deus com Abraão como uma aliança, nos 2 capítulos. A palavra aliança é usada. No capítulo 15, Deus promete que a recompensa de Abraão será muito grande. O teu galardão será muito grande. Deus disse para Abraão. Abraão pergunta: como isso será possível, já que não possuo filhos para herdar essas bênçãos? Deus então promete a Abraão que um dia seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas do céu. Deus também promete que dará aos descendentes de Abraão a terra. Eles serão estrangeiros em uma terra estranha durante 400 anos, mas depois Deus lhes trará de volta
para herdar a terra da promessa, a terra de Canaã. Quando Abraão questiona a promessa divina, então, capítulo 15, Deus inicia uma cerimônia de aliança. Abraão, instruído por Deus, ele corta 3 animais em metades, e ele dispõe essas metades, uma de frente para a outra, deixando um espaço entre elas, de modo que entre as metades dos animais partidos haja um corredor. Vamos supor que fosse aqui. Então, nós teríamos esse corredor ao meio, e de um lado nós teríamos as metades dos animais, e do outro lado as outras metades, com esse corredor ao meio. A narrativa, no capítulo 15, revela que Deus passa por entre os animais. Deus passa por entre as metades ali dos animais, na forma de uma tocha de fogo, na forma de um fogareiro fumegante. São esses 2 símbolos, essas 2 imagens que o escritor sagrado usa: um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo. Deus passa por meio das metades, por entre as metades. Versículos 17 e 18 do capítulo 15 fala disso. Então, nessa bem conhecida cerimônia de aliança, Deus indica que se Abraão não for fiel à sua promessa, ele será dilacerado, membro por membro, como foi feito com esses animais. Assim, o Senhor faz uma aliança com Abraão. Quem estuda o CETEB aprende sobre as alianças. Quem estuda o panorama bíblico também tem oportunidade de aprender a respeito das alianças. Um texto bíblico na profecia está em Jeremias, no capítulo 34. 31 fala sobre aliança, por isso que veio na frente. Capítulo 34 fala sobre essa coisa do sacrifício dos animais, da responsabilidade, da seriedade de uma aliança celebrada com Deus. Capítulo 34 de Jeremias, versículos 18 a 20. Então eu encorajo você que ainda não fez o CETEB a planejar para 2026, participar, se inscrever em uma turma do CETEB, e você que já fez o CETEB esse ano, se inscrever para fazer o panorama bíblico. Mas voltando à mensagem, não continue lendo Gênesis 15, me dê a sua atenção, por favor. Algum tempo depois, para ser mais preciso, 13 anos depois do nascimento de Ismael, Deus aparece outra vez a Abraão, que está com 99 anos de idade e ainda sem filhos. Abraão prostra-se com o rosto em terra diante de Deus, e Deus confirma a sua aliança com ele. Então Deus promete a Abraão que ele terá muitos descendentes, capítulo 17, 4 a 6. Deus promete que dará uma terra e um lar para o seu povo, o povo que Abraão vai formar, no versículo 8 do capítulo 17. Além disso, o próprio Deus será o grande rei da nação que descenderá de Abraão. É o que diz o versículo 7 do capítulo 17. E Deus diz mais: esta aliança de Deus, ela é com Abraão e também com os seus descendentes. E então, nos versículos 9 a 14 do capítulo 17, a marca da circuncisão é introduzida para todos os integrantes do povo hebreu do sexo masculino, todos que pertencem à linhagem de Abraão.
A maioria das nações praticava a circuncisão no Antigo Oriente Próximo, mas Deus transformou, Deus mudou radicalmente o significado comum dessa prática cultural para aplicar e para utilizá-la com o seu povo. Para os israelitas, a circuncisão se tornou então um sinal da aliança entre Deus e Abraão e a sua descendência. Marcar permanentemente o corpo dessa maneira, provavelmente, meus irmãos e irmãs, tem o objetivo de denotar, de significar a permanência do relacionamento de Deus com esse povo que vai descender de Abraão. Essa marca permanente proclama um relacionamento permanente de Deus com esse povo com o qual ele entra em aliança, ele estabelece uma aliança. Portanto, esse capítulo 17 de Gênesis, ele é cheio de significado na vida de Abraão. Um aspecto é que o acontecimento é datado com precisão. Isso aconteceu exatamente no ano em que Abraão completou 99 anos. Então dá para a gente saber, foi no ano X, foi no ano tal, quando Abraão completou 99 anos. Isso tem um valor, essa precisão, essa datação, dá significado ao evento, ao fato. Um conjunto de datas identificadas no capítulo 16, versículo 16, no capítulo 17, versículo 1, no versículo 17 aqui do capítulo 17, e também no versículo 24, mostra, meus irmãos, que essa sessão é especial. Versículo 16, um pouquinho antes aqui do 17:1, diz assim: Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz de Ismael. Por isso eu falei, 13 anos depois do nascimento de Ismael, né? 86 com 13 dá? Isso, todo mundo é bom de matemática, isso aí, 99. Foram rápidos em responder. Então, ó, 16, 16, 17, 1, 17, 17, veja o que diz o 17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Ele está datando já, porque Deus falou, daqui a um ano você vai ter um filho. Sara vai ter um filho. Olha as marcações, versículo 24. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. São demonstrações de que esta é uma sessão especial. Esse é um capítulo importante na vida de Abraão. Outro fato que chama a atenção é a mudança dos nomes. Aqui no capítulo 17, Deus muda o nome de Abraão e o nome de Sarai. Abraão passa a se chamar Abraão e Sarai passa a se chamar Sara. Aqui na sequência do texto, a partir do versículo 15. Mas tem outras coisas. Há 5 longas falas de Deus. Versículos 1 a 2, Deus está falando. Versículos 4 a 8, Deus está falando. Versículos 9 a 14, Deus está falando. Versículo 15, versículo 16, versículo 19 a 21. Deus está falando a maior parte do tempo nesse capítulo 17. Então, vemos Deus falando aqui, meus irmãos, nessas longas falas divinas, no capítulo 17,
Falas estas que são dedicadas a uma exposição detalhada das promessas da aliança, e isso faz com que então este seja um capítulo singular na vida de Abraão. Tanto que a partir daqui, as falas divinas, elas se tornam mais raras no livro de Gênesis. Vamos então olhar para o texto. Gênesis 1 a 3, parte A. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra. Deus se apresenta aqui. Como já tenho dito, Abraão tem 99 anos e 13 anos se passaram desde o nascimento de Ismael. O Senhor se apresenta a ele como o Deus Todo-Poderoso. Algumas Bíblias colocam um númerozinho aí, ao lado de Todo-Poderoso, e lá embaixo explica que em hebraico esse nome significa El Shaddai. Não existe um significado preciso para esse nome, mas em geral tem a ver com fecundidade. Ele aparece sempre associado à promessa de descendência, à promessa da geração de filhos, de fecundidade. E isso é dito aqui, quando no versículo 6 o Senhor diz para Abraão, farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Talvez associando essa promessa ao nome El Shaddai, Todo-Poderoso, e eu daqui a pouquinho vou dizer onde aparecem novamente esses nomes. Esse nome divino pode significar também o domínio universal de Deus. Ele é o Altíssimo, Ele é aquele que tem o domínio sobre todo o universo, o Deus para quem nada é impossível. Esse Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, Ele ordena para Abraão, Ele se apresenta e Ele dá uma ordem para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Esse nome aparece, meus irmãos, com frequência no livro de Jó e também nas narrativas dos patriarcas. Às vezes, quando se enfatiza a promessa pactual de descendência. Então, aqui no capítulo 17, no capítulo 28, versículo 3, no 35, 11, no 43, 14, no 48, 3 e no 49, 25. E se você anota aí, pastor fala muito rápido, não dá tempo de anotar, pega comigo depois e eu te passo, tá bom? Ande na minha presença. Ande na minha presença e ser perfeito, seja perfeito. Essas frases denotam o serviço, denotam a reverência e respeito devidos a um monarca, devidos a um rei. A disposição pactual vem outra vez, aflora, vem à superfície. As promessas graciosas de Deus, elas evocam a obediente resposta de Abraão. Abraão, eu te chamei. Abraão, eu fiz promessas. Abraão, eu te enviei. Vai, anda na minha presença, sai da tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão, fica na terra, não sai não. Ou Isaac, não vai para o Egito, fica. As promessas graciosas de Deus evocam obediência. Obediência de Abraão, obediência de Isaac, obediência de Jacó, obediência de José, obediência de Davi, a minha e a sua obediências também. Farei uma aliança. As bênçãos e promessas de Deus, meus irmãos, são sempre novas.
Deus já havia feito a aliança com Abraão. No capítulo 15, no versículo 18, você que ainda não leu, porque muita gente estava lendo na hora que eu estava falando, né? E deve ser mesmo, tá certo? Mas diz o versículo 18 assim: naquele mesmo dia, o que o Senhor fez? O Senhor fez aliança com Abraão. A aliança já tinha sido feita. No capítulo 15. Então, agora no capítulo 17, Deus acrescenta algumas coisas. Deus acrescentou o nome, a mudança de nome. Você não vai mais se chamar Abrão, agora vai ser Abraão. Deus acrescentou um sinal. Versículos 10 a 11, o sinal da aliança, que não tinha falado no capítulo 15, a circuncisão de todos os meninos a partir do 8º dia. Então, Abraão poderia ter certeza de que a promessa original não seria esquecida. Ele nunca mais esqueceria que o seu nome foi mudado. Ele nunca mais esqueceria da marca permanente que traria no seu corpo. E assim ele se lembraria da promessa imutável de Deus. E a promessa que Deus fez não seria esquecida. Se nós esquecermos, Deus certamente não esquecerá. A resposta de Abraão, capítulo 3, versículo 3, parte A. Abraão, em resposta, se prostrou com o rosto em terra. E este era um sinal de adoração a Deus. Diante do Todo-Poderoso, ao ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, que faz uma aliança, ou que relembra a aliança feita, Abraão, em resposta, ele se prostrou, ele adorou na presença do Deus Todo-Poderoso. E que promessas foram feitas por Deus? A partir do versículo 4, a partir do versículo 3, parte B, Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. Extraordinariamente fecundo, não naturalmente fecundo. Extraordinariamente será de modo sobrenatural, será de modo não ordinário, de modo extraordinário. Eu vou tornar a sua vida uma vida próspera, uma vida frutífera, uma vida fecunda. De você farei surgir nações, reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Uma aliança o quê? Perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus promete, meus irmãos, a Abraão, que ele terá muitos descendentes, versículos 4 a 6, e por causa disso muda o seu nome, que deixa de ser pai exaltado, um nome que tinha a ver, talvez, com aristocracia, talvez com Terá, lá na Mesopotâmia, e Deus muda, acrescentando uma letrinha, mas mudando completamente o significado do nome, que passa a significar pai de muitas nações. E como tenho dito, Deus acrescentou um novo nome ao patriarca, para que assim ele pudesse se lembrar sempre da promessa.
Além disso, o próprio Deus será o grande rei, o governante supremo da nação que descenderá de Abraão. Versículo 17 nos diz isso: eu serei o Deus, o seu Deus, e o Deus do seu povo, do povo que nasce a partir de você. Serei o Deus da sua descendência também. Louvado seja o nome do Senhor. Deus será, portanto, o grande rei, aquele que vai reger esta nação. E mais, Deus também promete dar a Abraão e a sua descendência. Versículo 8 diz o quê? Fala de quê? De uma? Versículo 8 está falando de quê, gente? Está aí o texto diante de vocês. O que diz? Darei a você e a sua descendência a terra. Todo mundo tem vontade de ter um terreninho. Eu queria comprar um terreno para construir uma casa do meu jeito. Deus prometeu que daria para aquele povo uma terra para ser o seu lar. E Deus lhes deu a terra de Canaã. O que tem interessante aqui nesse versículo 8? Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Mesmo quando Israel é expulso de Canaã ou é levado para o exílio, eles são tirados da terra, mas a escritura continua sendo deles. A terra continua sendo deles, porque a promessa de Deus para eles é de que aquela terra seria deles. Possessão perpétua. O problema é que essa promessa é feita para Isaac, para a descendência de Abraão em Isaac. Mas do outro lado tem gente também que considera descendência de Abraão em Ismael. E é por isso que a briga não acaba. Essa terra é minha, essa terra é minha, isso aqui é meu, eu tenho a escritura, eu saí daqui, mas eu não entreguei, não vendi a propriedade para ninguém, é meu. Mas tem algo mais que eu quero compartilhar com você. A promessa feita no tempo e no espaço, a promessa feita ou a promessa temporal feita ali, de dar a terra para o povo hebreu, para os descendentes de Abraão, ela foi cumprida quando Deus deu a sua herança em Canaã, ao seu povo do Antigo Testamento. Porém, meus irmãos e irmãs, o verdadeiro Israel não é mais simplesmente formado, simplesmente composto de pessoas com descendência hebraica. O verdadeiro Israel inclui também aqueles gentios, como nós aprendemos na palavra, aqueles que são os verdadeiros filhos de Abraão em Cristo Jesus. Então, deixe marcado o capítulo 17 e abra comigo Gálatas capítulo 3. Nós sabemos o que Paulo faz ao escrever essa carta aos Gálatas. Paulo está
escrevendo essa carta para os cristãos na Galácia. E o que ele está fazendo? Ele está combatendo o judaísmo. Capítulo 3, versículos 7. Mas eu vou ler o 6 também. É o caso de Abraão, que creu em Deus, versículo 6. E isso lhe foi atribuído para a justiça. Isso está escrito em Gênesis 15, versículo 6. Ele prossegue, Paulo. Ainda tem gente procurando. Vou esperar. Gálatas, capítulo 3. Gálatas fica depois de 2ª carta aos Coríntios e antes de Efésios. Eu li o 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Agora o 7. Saibam, portanto, cristãos da Galácia, saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos da fé, meus irmãos, porque a promessa não se restringia a Isaac, a promessa não se restringia a Jacó, nem às 12 tribos de Jacó, a promessa iria abranger muito mais gente, porque o propósito de Deus não era só para Israel, a bênção de Abraão era para alcançar todos os povos, todas as nações. É por isso que o nome dele é mudado para Pai de muitas nações, não para gerar apenas uma nação, muitas nações, todas as nações, também os gentios. Então incluiria também aqueles que se tornariam descendentes de Abraão pela fé no descendente de Abraão, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a verdadeira cidadania dos verdadeiros filhos de Abraão não está mais na terra, não está mais em Canaã, não está mais no Brasil, não está aqui em qualquer parte do mundo. A verdadeira cidadania dos verdadeiros filhos de Abraão, ela está nos céus, como diz Paulo, escrevendo aos Filipenses. Mais para frente, para a direita agora, depois de Efésios, Gálatas, Efésios, Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Tem paciência que eu já estou caminhando para a última parte, tá? Versículo 20. O que diz Filipenses 3, versículo 20? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria está nos céus, nossa cidadania está nos céus, da mesma maneira que também a cidadania de Abraão. Hebreus 11:10 fala disso, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, a nova Jerusalém, a celestial, a pátria celestial, a cidade santa. Nós aguardamos essa cidadania, nós aguardamos o cumprimento dessa promessa. A nossa vida, a promessa de Deus para nós não é Canaã, a promessa de Deus para nós é a nova Jerusalém, não a Jerusalém daqui, a terrena, mas a Jerusalém celestial. Vamos para a última parte, 9-14, de Gênesis 17.
Vou pedir a sua atenção mais um pouquinho. Nesse capítulo 17, tão importante na trajetória, na história de Abraão, como já disse, as falas de Deus, elas não apenas amplificam as promessas da aliança, elas falam do estabelecimento ou da ratificação da aliança. Tanto no versículo 7, estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E no versículo 19, Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Então, não só amplifica as promessas da aliança, mas estabelecem ou ratificam a aliança e introduzem o sinal da circuncisão como uma marca da natureza imutável da aliança de Deus. Todo menino, após 8 dias de nascido, ele deveria ser circuncidado, ou no 8º dia, melhor dizendo. Era feita uma incisão, um corte no prepúcio do órgão genital masculino, de modo que eles recebiam um sinal visível, versículo 11 do capítulo 17. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. Era o equivalente a uma cirurgia de fimose. Este era um sinal visível da promessa de Deus de enviar um Salvador nascido de mulher, de cumprir a promessa feita em Gênesis 3:15, que é confirmada em Gálatas, no capítulo 4, quando diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Preste muita atenção nisso. Perceba a importância da circuncisão para Deus e para o povo hebreu. Nenhum homem hebreu podia passar um dia sequer da sua vida sem ser lembrado da promessa feita por Deus há muito tempo, lá no início de Gênesis, no início da criação. Nenhum dia da sua vida ele devia gastar, ele devia passar sem se lembrar disso. Além disso, todo ato sexual, toda relação sexual entre marido e mulher, dentre o povo hebreu, ilustraria a esperança de que Deus estava atuando para restaurar a criação e redimir todas as pessoas. Porque quem seria o descendente da mulher que viria? Qualquer um dentre eles poderia gerar o descendente da mulher. Qualquer um dentre eles poderia ser um instrumento para a vinda
do Messias. Finalmente, o derramamento de sangue simbolizado na circuncisão apontava para a nossa redenção final, pelo derramamento do sangue de Cristo. E isso serviria como sinal, a fim de que crescem no Deus que aparecera para Abraão. O bebê deveria ser circuncidado no qual dia? No 8º dia. A circuncisão de bebês no 8º dia de nascido, que é mencionada aqui no versículo 12 do capítulo 17. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Essa circuncisão de bebês no 8º dia de nascido antecipava o dia em que a circuncisão terminaria. E o batismo se tornaria o sinal da nova aliança. Porque a circuncisão apontava para outra realidade espiritual no Novo Testamento. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12 diz assim: nele também vocês, nele Cristo, vocês, cristãos, vocês, salvos pela fé, vocês, filhos de Abraão pela fé, nele também, em Cristo, vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão, um corte no prepúcio, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. A circuncisão lá apontava para a circuncisão do coração. Aquela circuncisão feita por mãos apontava para uma circuncisão não feita por mãos, a circuncisão de Cristo, que significava e significa a remoção do corpo da carne, do domínio da carne, da carnalidade determinando e mandando o que a gente faz, mandando nas nossas ações. Não, isso foi removido. O domínio da carne foi removido. Nosso coração foi circuncidado. A partir do momento que nós fomos sepultados juntamente com Cristo no batismo e ressuscitado igualmente por meio da fé, no mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos. Agora preste atenção nisso. Deus determinou, Deus terminou a obra de criação no 6º dia. O que Ele fez no 7º? Descansou no 7º. O que representava o 8º dia? O que representou o 8º dia? O 8º dia representou um novo começo na criação. Cristo terminou a obra da nova criação ao nos redimir com seu sangue no 6º dia, a sexta-feira da paixão. O que Ele fez no sábado? No sábado, Ele descansou, seu corpo repousou na sepultura. No domingo de Páscoa, o que aconteceu? O domingo, o primeiro dia da semana, ou o 8º dia, ele é marcado por um recomeço. Cristo ressuscitou, dando início à nova criação.
no que a gente pode chamar de 8º dia. Porque o domingo é o primeiro, mas é também o 8º. Em relação ao anterior, ele é o 8º. Então, Cristo ressuscitou, iniciando a nova criação, naquilo que a gente pode chamar de 8º dia. 8º dia marca o recomeço. Termina a circuncisão, começa o batismo, começa uma nova vida para nós, cristãos com Cristo. Finalmente, no versículo 14, é falado algo a respeito do incircunciso, e eu estou terminando. Finalmente mesmo. O incircunciso que não se circuncidar, aquele que não obedecer à voz do Todo-Poderoso. Está doido? Como é que não vai obedecer à voz do Todo-Poderoso? Do Altíssimo, do Dono da vida? Quem recusasse o sinal da circuncisão, o que queria acontecer com ele? Seria excluído, seria eliminado do seu povo. Por quê? Recusar o sinal da aliança era demonstração de falta de fé, de falta de obediência, mas antes da obediência, de falta de fé. Em vez de perder um pedaço de carne, um corte no prepúcio, a pessoa inteira seria excluída do povo da aliança divina e também seria excluída da promessa. Não faria parte da bênção, não faria parte da promessa. Irmãos, o batismo, como já vimos, a circuncisão, ela prefigura o quê? O batismo nas águas, como vimos no texto que lemos de Colossenses 2. O batismo não salva, mas o batismo é um sinal de que a pessoa iniciou um processo, uma vida com Deus. Iniciou um processo de santificação por ter recebido a salvação mediante a fé em Cristo. E ele agora faz parte do povo da bênção, ele agora faz parte do povo da promessa, ele agora faz parte da aliança que Deus tem com esse povo. Amém? Então, resumindo tudo isso, concluo com essas palavras. Nesse capítulo 17, de 1 a 14, Abraão recebe um novo nome, e o sinal da promessa da aliança que Deus havia feito com ele e com o seu povo. Cristo, o Senhor, ele recebeu o mesmo sinal da circuncisão. Ele foi circuncidado no 8º dia, derramando o seu sangue infantil e recebendo o nome de Jesus, provando assim ser o nosso Salvador. Glórias ao nome de Jesus, glórias ao nome do Senhor. Ele se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus, Deus salva. A salvação vem do Senhor. Ele teve o seu sangue derramado, já prefigurado na sua circuncisão ao 8º dia, mas muito antes disso, lá quando Abraão foi circuncidado e quando também os meninos eram circuncidados ao 8º dia. Glórias a Deus o Pai, glórias a Jesus o Filho, glórias ao Espírito Santo do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, vamos bendizer. E ao seu nome, glória! E ao seu nome, glória! E ao seu nome, glória! No seu templo todos dizem glória, Senhor!
e te bendizem, e te engrandecem, e te exaltam, pois tu és digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra, de toda fama. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua bênção e pela tua palavra. Aleluia.